Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. A gente, como toda semana, a gente passa alguns recadinhos a todos aí que nos escutam, né, das palestras que a gente todos os dias temos na casa, exceção da sexta-feira, que tem um trabalho de dependência química. Então, quem conhecer, ou quem frequenta, ou da internet, quiser conhecer esse trabalho, para os dependentes e seus familiares, é um trabalho super importante. Tá? E os outros trabalhos da casa, os trabalhos sociais, das cestas básicas também, tem o trabalho da distribuição de lanches nas ruas, o trabalho das gestantes, e são todos trabalhos super importantes que contam com a participação, dos trabalhadores, e quem porventura aí quiser conhecer algum dos trabalhos, também é importante que através do trabalho a gente ajuda, a gente ter mais conhecimento, ajuda a gente completar essa caminhada aí nossa nessa terra, nos fortalece, e ajuda outras pessoas também, que é super importante. Então, quem quiser conhecer, também conhecer melhores os trabalhos, vir a casa, passar no plantão de atendimento, que é sempre meia hora antes, também saber que tipo de passe é necessário receber, conversar um pouco, sempre importante passar no atendimento fraterno meia hora antes, tá bem? Tá, e qualquer dúvida, qualquer outra coisa, é só conversar com a gente. A gente faz uma prece, como sempre, para poder receber de braços abertos esses irmãos que também nos recebem aqui, preparando esse ambiente, preparando essa casa, nos preparando para que possamos chegar aqui, possamos receber essa energia, que possamos abrir nosso coração, recebendo o tratamento necessário, recebendo a intuição necessária para que nos fortaleça, para que possamos prosseguir nos dias que seguem. Então pedimos a Deus e agradecemos mais uma vez a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui entre amigos mais um sábado. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vou conversar com a Rita hoje. Seja bem-vinda. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Que a doce e meiga paz de Jesus esteja em nossos corações. Para a tarde de hoje, foi-nos recomendado o estudo do O Arrependimento, que nós encontramos no livro Luz da Esperança, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O espírito é Joana de Ângeles. Está no item 37. Arrependimento. O arrependimento já é uma característica de progresso do espírito. O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Essas afirmativas passadas a Kardec pelos espíritos nos dão a certeza de que, quando nós tomamos consciência dos erros cometidos, começamos nossa jornada, mesmo que timidamente, a nossa jornada de evolução moral. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas questões 990 a 1002 do Livro dos Espíritos. Mas o que significa arrependimento? O arrependimento é o primeiro sinal de consciência da falta cometida a surgir na tela mental do homem. Certo? Então, quando nós bem compreendemos a distinção, a diferença entre o bem e o mal, o arrependimento surge na nossa tela mental. Agora, Kardec pergunta: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado.
Então, quando ocorre o reconhecimento do erro, isso impõe para todos nós uma atitude dinâmica e corajosa para a sua retificação. No livro Nosso Lar, no capítulo 40, nós encontramos a situação quando André Luiz, já desencarnado e já mais consciente da sua situação, ele, nesse capítulo, narra o episódio comovente do encontro entre André Luiz e Elisa, uma antiga empregada de sua casa quando ele era jovem. Ele ainda não tinha se casado, estava morando na casa dos pais ainda. A moça fora trabalhar em sua residência e ele a envolveu. E a moça entregou-se aos seus encantos. Os pais, na época, a mãe de André Luiz o chamou, conversando que não deveria misturar as situações, que ela estava ali prestando serviços. E ele, filho, dono, né, de uma certa forma, o dono da casa. Então, não era de bom tom, não era bom que eles misturassem as situações. E como ele não se modificou, o pai de André Luiz, ele despediu a moça, percebendo o mal que tinha feito. E André Luiz nunca mais soube dela, porque a moça, sob enorme angústia moral, abandonou a casa assim que foi mandada embora. Mas como nós sabemos da lei de ação e reação, André Luiz encontrou essa moça nas câmaras de retificação no plano espiritual. E ela estava cega ainda, muito judiada pelas dores que devia ter passado. André então pede ajuda a Narcisa, que era a orientadora naquele momento dele, e ele é instruído a ajudar a moça. Com grande sentimento de culpa, André Luiz, porque ele percebeu que a culpa, que a responsabilidade era toda dele. Porque ele teve a opção, ele teve a escolha, ele teve a orientação para que ele não fizesse, que ele não se envolvesse com a moça. Independente, né, da situação dela. Mas aí ele percebeu que, naquele momento, a culpa, a responsabilidade era toda dele. Ele não podia dividir isso com ninguém. Então ele, com grande sentimento de culpa, compaixão e vontade de ressarcir o seu erro do pretérito, André aproxima-se da moça sem identificar-se no momento. Primeiro porque ela ainda tinha estava um pouco cega, e Narcisa disse a ele: no momento não se identifique, né? Se identifique depois de beneficiá-la com êxito. Então ela falou para ele não se identificar no momento, e ele descobriu, porque ele começou a conversar com ela, ele se aproximou dela. E depois que ele descobriu que quando ela saiu de sua residência, passou a vender o corpo e adquiriu sífilis, chegando à pobreza, cegueira, até o óbito. A dor que André Luiz sentira ao ouvir a narrativa fora profunda. Mas mesmo assim ele pôde ajudar a recuperação da moça, oferecendo-lhe amor e amparo. Ele diz o seguinte, naquele momento, que ele não tem uma família ainda constituída no nosso lar. Então, ele pede para que ela fique com ele, que ele daria carinho e atenção a ela, né, e amor, sem se identificar. E ela ficou tão feliz, porque ela falou que ela até reconheceu a voz. Ela disse: nossa, a sua voz é tão parecida, né? Ele fala assim: sim, tudo bem, mas no momento eu não tenho família e você fica fazendo parte da minha família. E isso a Narcisa fala para ele, né, que Jesus o abençoe. Porque ele não ficou com o sentimento de culpa, ele se arrependeu porque ele percebeu a diferença do bem e do mal, mas ele quis ajudar. Ele não ficou com aquele sentimento de culpa, ele se mexeu para ajudar. Neste momento, mostra que sempre teremos oportunidade de ressarcimento deste ou daquele erro. Se não nesta vida, nas próximas. Se não nesta vida ou na próxima, também no plano espiritual.
A providência divina não desampara ninguém. Bom, então, Divaldo Franco continua. O arrependimento, ele tem a finalidade de propiciar ao infrator a inadiável reabilitação, sem o que se transforma em suplício, que se incorpora aos conflitos da personalidade, agravando o comportamento que passa a uma conduta alienada. Esta é uma orientação para que nós, ao sentirmos o arrependimento, ao percebermos que não fomos felizes nas nossas atitudes, consciência disso, passemos a reparar a situação. Não ficar guardando aquele sentimento de culpa, aquele arrependimento. Puxa vida, eu errei. Errou. O que você pode estar fazendo? O que você está fazendo para melhorar, para sair dessa situação? Porque senão isso daí vai agravar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Agora, nem sempre, no entanto, as circunstâncias permitem ao faltoso o campo de recuperação. Nem sempre. Às vezes nós queremos recuperar, queremos reparar, mas nós não temos mais acesso à pessoa, não conseguimos mais encontrá-la. Especialmente quando essa pessoa, o ofendido, tomba nas faixas semelhantes do desequilíbrio e não permite, não dá possibilidade de aproximação daquele a quem agora detesta. Mesmo que isso ocorra, ele diz para nós, isto não deve impedir a resolução salutar daquele que errou, daquele que se equivocou, que se descobre em delito. Pelo contrário, deve propiciar-lhe estímulos para a vigilância, ou seja, esse momento eu não tenho como reparar. Mas isso daí não impede que nós reparemos a situação, ou seja, impedindo que nós nos envolvamos em novos cometimentos negativos no futuro. É importante que nós comecemos a nos esforçar no sentido de reparar o mal feito, se não a vítima imediata, as soberanas leis da vida. Então temos isso em mente, já conscientes. Então vamos fazer a nossa parte, mesmo que não seja para a pessoa diretamente, mas no nosso dia a dia. Vamos melhorar o nosso comportamento para que nós não caiamos novamente em outro erro. A atitude, então, de reconhecimento da falta nos impele, nos leva ao aprimoramento íntimo, ao trabalho de estruturação mental, moral e à ação da beneficência em derredor. Nós não podemos ficar parados. Tem tanta coisa para fazer. Ah, mas eu errou, né? Errou, passado, leite derramado. Vamos daqui para frente. Sua vida é daqui para frente. O que foi feito no passado, foi feito. Vai ter que ser reparado. Mas nós não podemos ficar, nós temos que ter uma atitude positiva de caminhar. Tem muita coisa para ser feita. Arrependimento sadio das faltas cometidas é compromisso assumido com as tarefas a executar. As realizações dignificantes, envolvem o autor, ou seja, se eu começar a trabalhar, fazer o bem ao derredor, isso tudo vai fazer com que eu fique envolvida numa aura de tranquilidade, que vai fazer com que a animosidade do outro diminua. Porque eu me modifiquei, eu não estou me controlando, eu estou me orientando os meus pensamentos, as minhas atitudes, e isso tudo vai diluir a animosidade do outro. Qualquer outro, não precisa ser exatamente a vítima. O desafeto, né, também, que padeceu a injunção penosa, e isso tudo vai o quê? Facilitar a aproximação, o restabelecimento dos vínculos interrompidos. Agora, se eu quis reparar, se eu quis fazer a minha parte, se eu procurei a pessoa para refazer, para reparar a situação, aquela falta, e ele não quis, porque muitas vezes as pessoas falam, não quero, agora não quero mais falar com você, não me interessa mais nada.
Então, se por acaso a reparação não ocorreu por intransigência dele, o importante estará feito. Por quê? Porque eu preciso me reencontrar comigo mesma. Eu preciso ficar em paz. Eu fiz a minha parte. Ele não quis, mas isso também já não é um problema meu. Eu tenho que fazer a minha parte. E se eu não consigo fazer para ele, eu vou fazer para, como diz aqui, para as leis da vida, para as soberanas leis da vida. Agora, ele diz para nós que nenhum sentimento, tudo bem? Nenhum arrependimento pode transformar-se em sentimento de culpa, para que justamente não venha a tornar-se motivo de males mais graves. Ah, meia culpa, meia culpa, meia culpa, e o que você está fazendo para mudar? O arrependimento, ele não deve ser cultivado, justamente para que ele não se converta em sombra e tóxico na consciência. Porque o arrependimento, nós vamos tomando consciência e nós vamos nos lembrando da cena. Nós vamos nos lembrando do fato. Aquilo vai se tornando cada vez mais vivo na nossa mente. Mas nós não devemos, para o nosso próprio bem, ficar alimentando esse arrependimento. O arrependimento, ele faculta, ele facilita que nós nos reabilitemos, que nós refaçamos, que nós reparemos. Mas, a partir do momento que você reparou ou fez a tua... Chega de arrependimento. Ficar se desculpando por coisa... mas eu... Não. Faz a sua parte. De uma atitude positiva. Então, o arrependimento é passo racional para a mudança de comportamento. Aí ele coloca para nós assim, o erro é uma experiência no processo da evolução. Nós crescemos, nós evoluímos através de experiências, por erros e acertos. Nós erramos, nós temos o livre-arbítrio. Nós queremos tomar determinada atitude, queremos fazer... Nós temos o livre-arbítrio para isso. Mas nós temos que ser responsáveis pelas atitudes que nós tomamos. Temos que responder por elas. Então, o erro é uma experiência no processo da evolução em que todos nós nos encontramos situados. Todos nós. Agora, não é justo, porém, a permanência no erro. Então, eu errei. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Porque só nós sofremos. A pessoa que está do nosso lado, muitas vezes nem percebe disso. Não percebe essa situação. Então, já que nós temos essa consciência, errar faz parte. É um erro, mas erro e acerto. Mas, então, permanecer no erro não é justo. E é uma opção nossa também. Acidente é ocorrência geral nas atividades humanas. Acidentes ocorrem. Queda é um fenômeno comum na marcha. Agora, em contrapartida, levantar-se, refazer o caminho, constitui um dever intransferível para todos, mediante o qual se fixam os valores morais e intelectuais que ensejam a sabedoria e a libertação. Porque a cada erro nós temos que aproveitar a experiência. O que é que eu aprendi com isso? O que foi importante para mim, esse erro? Tá, então, mas eu vou levantar. Eu vou me levantar e vou refazer o caminho. Porque aí eu vou estar mais experiente, com mais conhecimento da diferença do bem e do mal. Então, eu tenho condições de caminhar, levantar e caminhar, fazer o melhor que eu posso fazer. E com isso eu vou ter o quê? Vai mostrar para mim que eu estou com sabedoria e vai me facilitar a libertação. Porque não é só o amor que cria laços, o ódio também. E aí, quando nós nos recordamos da situação, nós vivemos aquela situação outra vez. Então, o melhor que nós temos a fazer por nós e pelo outro, por todos aqueles que convivem conosco dia a dia,
é nos reabilitarmos, é nos modificarmos. Para não ter que lembrar a todo momento aquilo que nós fizemos, que não foi muito feliz. Porque cada um naquele momento, faz aquilo que acha que é correto. Certo? Agora, não foi muito feliz. Nós não fomos muito felizes naquele momento. Vamos melhorar para uma próxima vez. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Então, ele fala para nós ainda. Acata as sugestões do arrependimento. Muito bom. Não fui feliz, tá certo. O que eu devo fazer para melhorar? Santo Agostinho fala isso para nós no Livro dos Espíritos, que ele diz que a cada noite, toda vez que antes que nós fomos irmos dormir, naquele momento à noite, nós façamos um retrocesso, nos lembrar de como foi o dia que nós tivemos. Quais foram as atitudes que nós tomamos? Quais foram as respostas? Aquilo que nós falamos. Será que eu agradei as pessoas ou desagradei? Neste momento, é onde a nossa consciência desperta. E aí fala, realmente, eu poderia ter feito diferente. Ou então, realmente, eu fui bem esse mês, esse dia. Esse foi um dia bom, eu posso dormir tranquilo. Agora, se eu fiz alguma coisa que a minha consciência está me recriminando, é exatamente eu tenho para me melhorar. É o que eu preciso para melhorar as minhas atitudes. E aí é lógico que eu vou ter a oportunidade do dia seguinte, que é um presente que Deus nos dá, para justamente eu poder reparar a situação. E se eu não conseguir reparar a situação, se eu desencarnar, ou se aquele a quem eu não fui muito feliz nas minhas atitudes, também desencarnar. Nós temos a vida toda para fazer. No plano espiritual, nós podemos fazer isso aqui diante das leis soberanas. Não precisa necessariamente, é importante que nós nos reconciliemos com o nosso irmão enquanto estamos a caminho com ele. Mas se isso não tiver condições, seja porque a pessoa não quer, ou seja porque nós desencarnamos ou a pessoa desencarnou, nós teremos sempre oportunidade para fazer o melhor, sempre. Não sejas severo em demasia para contigo mesmo, tornando-te infeliz. E nem te faças indiferente a ponto de não lhe aceitares as propostas positivas. Então, não vamos ser severos conosco. Não, eu não mereço, ele não vai me desculpar, ou ela não vai me desculpar. Não, peraí, não seja severo. Nós não falamos, ele não fala aqui para nós que o erro é normal, é uma experiência no processo de evolução, que os acidentes acontecem, que as quedas também acontecem. Tá certo, então não vamos nos tornar infelizes por isso. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos levantar. É difícil? É. Por quê? Porque isso pressupõe que nós tenhamos que reconhecer ainda a nossa inferioridade. Reconhecer que somos falhos. Mas nós precisamos reconhecer também que com essas oportunidades nós nos tornamos dignos da confiança que Deus tem em nós, para que nós possamos fazer o nosso melhor. Enquanto a oportunidade nos é favorável, recupera-te adquirindo desde já a paz que o teu erro complicou. Então, é aquela história que nós falamos, né? Se nós não conseguirmos nos reconciliarmos com ele, reconciliemo-nos conosco. Que para que nós possamos ter a paz íntima, é preciso que nós façamos, que nós reparemos essas situações o mais rápido possível. Né? Se nós não tivermos possibilidade, nós vamos nos reconciliar conosco, fazendo o melhor sempre em relação a todas as criaturas que conosco convivem. Pilatos era governador de Roma naquele momento, na época de Jesus. E quando Jesus foi preso, foi levado ao pretório, e para que Pilatos o condenasse. Pilatos, realmente, como governador de Roma naquele momento,
ele tinha o poder temporal. E ele não queria perder esse poder temporal. Porque ele tinha muito, ele fazia, Roma, ela não se, os romanos, eles não se preocupavam muito com relação à religião dos judeus. Isso para eles não significava nada. Tanto fazia a maneira como eles religiosamente se encaminhavam na vida. Mas o fato de chegarem para Pilatos e dizerem que ele era o rei dos judeus, ele se considerava o rei dos judeus, ou era considerado, isso muito o incomodou. Porque ele falou, meu Deus, eu vou perder. Ele não falou, meu Deus, mas ele disse, eu vou perder o meu poder, o meu governo, essa parte temporal? Não quero. Quero saber o que é que ele fez realmente para ele ser condenado. E a esposa de Pilatos já tinha ouvido Jesus, já tinha comparecido às suas reuniões, e ela falava para ele, não se envolva com este justo. Ele não é culpado. Ele é uma pessoa boa, ele não tem, não é essa pessoa que estão falando. Mas ele, com medo, ele chegou para Jesus, porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Ele falou, mas então você é rei, porque você tem um rei. Ele falou assim, se meu reino fosse aqui, se eu fosse rei, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse condenado. Mas o meu reino não é como o reino daqui da terra, os que são daqui. O meu reino é a pátria espiritual. Mas ele também não podia falar isso, Jesus. Então ele disse assim, então logo tu és rei? Ele falou, tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim a esse mundo para dizer a verdade, para falar da verdade. Então Pilatos, ele percebeu que ele realmente não podia atrapalhar a sua vida, ou que ele não estava disputando nada aqui da terra. Mas ele tinha que tomar uma postura. E ele, como eles começaram a dizer, né, os judeus com quem ele se envolveu, Pilatos, estavam cobrando uma atitude dele. Porque como era essa troca de favores, se ele não condenasse Jesus, realmente os judeus poderiam colocá-lo na fogueira, o próprio Pilatos. E ele, com medo disso, ele teve o quê? Ele condenou Jesus. E aí eles estavam falando, queriam soltar o Barrabás ou Jesus. Aí eles falaram para soltar Barrabás e condenar Jesus. E assim ele o fez. Então Pilatos, porque posteriormente a isso, como ele tinha o poder temporal, e ele não queria perder, mas mais tarde chegou alguém politicamente com mais poder, e tirou do cargo. Quer dizer, ele perdeu. Ele se arrependeu, então, da covardia praticada em relação a Jesus e deixou-se enlouquecer. Maria Madalena, arrependendo-se da vida equivocada que levava, tornou-se eleita para reencontrar o Mestre no dia da ressurreição. Judas, arrependendo-se do erro grave, enforcou-se. Simão Pedro, arrependendo-se da própria fraqueza, fez-se o protótipo do cristão, transformando-se no exemplo vivo da fé. Ele se arrependeu porque Pedro estava junto com Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava orando. E ele falava, não vou deixar o Senhor sozinho, vou ficar aqui. E Jesus fala para ele que antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E isso aconteceu. E ele negou, porque ele não queria ser preso. Não sei de Jesus, não estou sabendo de nada. Então, mas mesmo assim, ele se arrependeu da própria fraqueza e se tornou cristão, transformando-se o protótipo do cristão, né, o modelo do cristão, transformando-se no exemplo vivo da fé.
Então nós temos assim, a humanidade registra nos seus arquivos o quê? Arrependimentos de vários tipos, de vários matizes. Um que se arrepende, mas não admite, não reconhece e se deixa levar pela loucura. A outra se arrepende e se transforma, se modifica, repara o seu caminho, as suas atitudes, para se tornar seguidora de Jesus. Judas se arrependeu, mas se enforcou. Porque não era aquilo que ele queria. Depois que ele entregou Jesus, ele percebeu, porque eles esperavam o quê? O mestre, um que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Mas Jesus não estava ali para aquilo. Ele não veio derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, inclusive, com relação a Pilatos, os judeus pagavam os impostos, para ele tanto fazia, não importa, paga os impostos, faz, mas não me envolvam com os seus, com a sua religiosidade, com a sua maneira de fazer religião. Então, nós temos, a história mostra arrependimentos de vários tipos, de vários matizes. E por isso, há aqueles arrependimentos que felicitam ou os arrependimentos que nos deixam enlouquecer, que nos tresvariam. No livro Voltei, o autor espiritual é Irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. Irmão Jacó é o pseudônimo de Frederico Figner. O irmão Jacó, nos adverte, dizendo aos espíritas: ó, meus amigos do espiritismo que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família espírita que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quites com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por causa desses pequeninos deveres de solidariedade humana, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho de suas obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Divaldo coloca para nós ainda: seja o teu arrependimento que te dignifique e liberta, tornando-te tranquilo e realizador do bem. É essa para nós a instrução da tarde. Já tem pergunta do... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Uma colocação? Não? Oi, Maria Rita. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, na realidade, quando se fala em arrependimento, a gente tem uma ideia assim um pouco equivocada, né? Mesmo nós espíritas. Porque o arrependimento se faz, geralmente, quando estamos na vida espiritual. Para as coisas. Não tanto. Tanto no plano espiritual quanto na vida corporal. No plano espiritual, a gente pede uma nova reencarnação. E no corporal, a gente se melhora já. Para as coisas da matéria, nós dizemos: puxa vida, eu me arrependi de ter deixado de feito tal coisa. Mas no tocante às coisas morais, o arrependimento realmente se faz na vida espiritual. Porque é lá que, liberto da matéria, o espírito tem o sentimento, a sensibilidade muito mais ampliada. Lá ele julga com mais detalhe, com mais intensidade, os erros e acertos, mais os erros. Só que quando acontecer aqui, nós não podemos esperar para que isso ocorra na vida espiritual. Nós temos já que fazer a nossa parte aqui, entendeu?
Desta forma, quando a gente está na vida espiritual aguardando a próxima reencarnação, ou sequer tem noção de quando virá a reencarnação, a vida flui para os espíritos da mesma forma como a vida flui para nós. Só que eles não estão mais presos às coisas mais materializadas como nós estamos. Eu estou dizendo para os espíritos já um pouco acima da média, né? Não é o nosso caso ainda, né? Então, nós temos que, quando ocorrer o arrependimento aqui, trabalhar aqui. Para a gente não levar, reconcilia-te enquanto estás a caminho com seu irmão aqui. Para não levar para lá, para o plano espiritual, porque fica cada vez mais difícil. Okay. Certo? Sabedores, né? Sabedores da necessidade de reparar e entendendo que o erro cometido vai atrasar, vai atravancar, ou atrasou, ou atravancou, né? O progresso do espírito, ele pede realmente uma nova oportunidade. E aqui na matéria, não resta a menor dúvida, se você pegar de cada 10 pessoas, sempre terão 9 ou mais, vão dizer, realmente tive ações na minha vida, ou atitudes na minha vida, que eu me arrependo de ter feito. Mas o fato de se arrepender e não ter nenhuma ação para retificar ou ressarcir não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É arrepender, expiar e reparar. São essas as 3 situações para que a gente possa realmente reparar. Exato. Mas poucas pessoas entendem que não sejam espíritas, mas podendo ser espiritualistas, né, poucas pessoas, mesmo espíritas, entendem a necessidade de, estando diante de uma dificuldade, ele pouco compreende muitas vezes que aquilo não é para ele. Muitos espíritas fazem isso. É o que o irmão Jacob cita aí no livro, né, que eu já li há alguns anos atrás. O fato de sermos espíritas não significa que nós somos diferentes dos outros, né? E que o fato de fazermos palestras, ou darmos passe, ou darmos a sopa, ou o lanche, não significa nada. O fato de nós aliviarmos de alguma forma... É o que ele disse, foi exatamente o que ele disse. Não, obrigação, isso não nos quita, não nos deixa quites com a lei. É obrigação de todo cristão, exatamente. Auxiliar o seu próximo, amenizar a dor do seu semelhante. Aliás, Jesus não falou somente para os cristãos. Ele disse para todos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo... Exatamente, e ao próximo como a ti mesmo. Nós nos dizemos cristãos por seguirmos os ensinamentos do Cristo, mas ele disse isso para todo mundo. Com certeza. Então, para nós entendermos, o arrependimento se faz tanto aqui na matéria, geralmente para as coisas da matéria, que nós ainda iludidos, né, pelo poder, pelo fascínio que causa as questões materiais, né? O carro mais belo do ano, a conta bancária é muito farta, a casa, né, soberba, e assim vai, né? Os filhos que estão lá nas universidades, né? Tudo isso para nós é motivo de uma satisfação egoísta, né? Porém, quando a vida, na sua sabedoria, e necessitando de aplicar em nós a pena por erros e faltas cometidas, né, e nós caímos, né, ou em queda novamente, a gente se arrepende de, puxa vida, talvez eu não tivesse dado tanta facilidade para o meu filho, talvez eu tivesse dito mais sim, tivesse sido mais prudente e não pródigo quanto às questões financeiras, tivesse tido cuidado para realmente estudar mais a vida nas questões morais, nas questões filosóficas ou religiosas, como queiram, né? Desta forma, a gente, espíritas que somos, né? Dessa forma a gente consegue arrepender sim, e ter ação para mudar esse tipo de coisa. Agora, arrepender e não fazer nada, não resolve nada. Vai voltar à vida espiritual, da mesma forma, triste, acabrunhado, insatisfeito e muito mais próximo da matéria do que estava antes. É por isso que tem essas lições mesmo de André Luiz, né, no livro Nosso Lar, que ele teve a oportunidade de reparar alguma coisa que ele não tinha feito aqui. Tem 2 perguntas aqui do pessoal da internet. Uma é do Mário Dias. Boa tarde. Será que somente o arrependimento basta ou devemos procurar aquele que nós fizemos o mal para pedir o perdão? Se nós tivermos condições, sim. De procurá-lo, de encontrá-lo, sim. Porque o arrependimento, ele melhora a situação do espírito, mas o erro deve ser reparado. Então, se tivermos condições, se estivermos a caminho com ele, vamos nos reconciliar.
Agora, se a pessoa não quiser no nosso reencontro, ou se a pessoa tiver desencarnado, nós não podemos desistir de reparar, se não diretamente para a vítima, né, para as leis soberanas, para o universo, como nós dizemos, sempre tomando uma atitude positiva. Tem mais uma pergunta do Carlos Novas, de São Paulo também. Vale alguma coisa para quem se arrepende um pouco antes de morrer, quando passou a vida inteira errando? Este vai para o céu igual aquele que se esforçou a vida inteira? Aqui ele diz o seguinte, né? O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente? Que jamais se fecha? Então tem que aproveitar. Agora, aquele que se arrependeu e reparou, e aquele que sempre, por isso que dizem que qualquer minuto da vida da pessoa é importante, é válido. Ele se arrependeu, não teve mais tempo, não teve tempo de reparar as suas faltas, ele, na realidade, vai ter o futuro pela frente, como disse aqui. Agora, como é que nós vamos comparar, como é a pergunta dele, aquele que se arrependeu? Se arrependeu um pouco antes de morrer. E o outro? Quando passou a vida inteira errando, este vai para o céu, né? Ah. Aquele que se esforçou a vida inteira. Se você se esforçar aqui, se esforçar, ele pode ser comparado? Né? Cada um a seu tempo. Nós temos o arrependimento tardio. Não. É verdade. Ele fala aqui do arrependimento tardio. Não há homens... o homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou qual foi causa voluntária. Há espíritos que se obstinam no mau caminho apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Aqui já. Não precisa nós estarmos desencarnados, né? Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o instinto do bem. Então é cada um a seu tempo. Não temos nem como comparar. Aquela pessoa que teve a sua vida, foi justo, né? Vai ter o céu? Não sei se é o céu, mas eu acho que é a consciência tranquila, né? Agora, aquele outro que não fez, que só se arrependeu nos momentos antes de desencarnar, ele vai ter a sua oportunidade também. Tem uns que nascem e ainda têm o instinto do mal. Tem outros que já têm o instinto do bem, porque já fizeram, já melhoraram. Mas cada um a seu tempo, e todos vão reconhecer. Dizem os espíritos para nós. Que todo o erro vai ser reconhecido. E todos teremos a eternidade pela frente para reparar a situação. É isso, respondi a questão? Respondi, Daniel. Então, o que é importante ficar claro, né, que nem o que o Rudai falou, eu entendi, mas só que não como foi essa colocação aqui, essa pergunta. Na verdade, o arrependimento, ele não é um esquecimento, ele é o clareamento mental e espiritual de que você cometeu uma falta, um erro, alguma coisa. Então, a partir do momento que você clareou essa condição... Você tomou consciência, você reconheceu a diferença, né, do bem e do mal. Entendeu? Porque você não apaga da sua mente aquilo que você não. Tem. Então, aí é aquela coisa, por exemplo, que nem essa pergunta foi colocada, né? Se você vai para o céu, não é o ir para o céu, é a condição que você vai estar no espírito. A maneira como você vai. Se você não reconhecer antes, aí eu entendi que o Rodai falou, é isso, lá você vai ter que reconhecer na espiritualidade e você vai ter o tempo para refletir e vai ser com sofrimento.
Normalmente. Vai ser com mais dor. Vai ser mais Você rápido. fala, "Ai, meu Aquele que Deus." reconhecer aqui, mesmo que for no último instante, ele já vai. Porque a gente não aprende que quando a gente desencarna, é como se passasse toda a nossa vida. Não é isso que a gente aprende, então? Então você vai ser repassado e você vai ver que filme, no né, momento como se fosse você daqueles cometeu um que devem- erro e depois você se arrependeu. Você não teve tempo para reparar, mas você já vai consciente espiritualmente que você vai ter que reparar. É diferente da condição daquele que não se arrepende e ele vai para lá e vai, como você Continua diz, na como mesma. acho que diz o texto aí, né? O espírito vai até se envergonhar das faltas cometidas, porque ele sabe que vai ter que reparar. Exatamente. Então, é a condição que você vai se encontrar. Exatamente, não é o espiritualmente. céu. Não é o céu, é a condição que você vai é se a sua encontrar consciência tranquila, a na sua espiritualidade. paz. Quer dizer, Exatamente. aquele que reconheceu, teve o clareamento da condição do erro, né, para aquele que não quer saber. Que tem gente que fala, dane-se, eu não estou nem aí. Fiz. E também não tem essa vantagem, né, não é porque você que aí também seria até errado esse pensamento espírita, né? Então eu posso errar 300 vezes que eu volto 600 vezes. Não. Entendeu? Não é assim. É Exatamente. o clareamento do erro. E aí você sim o repara. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais é isso aí. penosa. Quer dizer, Tá só nós respondido. temos a perder por isso. É. Então, por isso que é importante realmente começar aqui. E não tem um momento. Quanto mais antes, quem ganha é você, o melhor é para você. Exatamente. Quanto mais antes você conseguir clarear que fez algo errado e começar a trabalhar para se melhorar, Exatamente. chegando até o ponto, se houve prejuízo para outro irmão, tentar reparar. Exatamente. Seja ele material, Material, seja exatamente. espiritual, é isso daí. Moral. Sempre tentar reparar, se for moral, uma ofensa, né, às vezes moral e tal. O que você tem que ser feito é reparar. Exatamente. Começar o reparo, é isso aí. Levantar, né? Cresce, evolui, progride. Tudo bem? Então, uma boa tarde a todos, tá? A gente vai agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, lembrando da beleza da vida, da beleza da oportunidade que temos de estarmos aqui nessa terra abençoada, nessa natureza tão bela, nessa terra perfeita, em corpos perfeitos, mesmo com as dificuldades que temos. A oportunidade, mais uma vez, da vida que nos é concedida, com a inteligência, a sabedoria que já carregamos de vidas e vidas anteriores. E saibamos que devemos sempre seguir o fluxo dessa natureza abençoada. E a natureza sempre se converge ao bem, sempre se converge ao amor, à paz. E esse é o nosso fim, destino, para alcançar novos voos nessa eternidade. Então sempre lembremos, ao acordar, ao dormir, a oportunidade que nos é dada. E que devemos sempre abençoar a vida, o amor, o carinho, a tranquilidade, e trabalharmos sempre, a cada instante de nossas vidas, por um mundo melhor, por nos melhorarmos, ajudarmos aqueles que estão próximos a nós, respeitar a natureza, respeitarmos os irmãos, a todos os seres que habitam essa terra. E que possamos vibrar, Senhor, nessa tarde de hoje,
com essas energias que recebemos hoje. Há tantos irmãos necessitados que ainda não compreenderam esse momento, que possam, através das intuições, que possam, através do amor, receber e poder se erguer das dores, da tristeza, do desânimo, e que possam caminhar como espíritos livres que todos nós somos. Abençoa, Senhor, essa terra em volta de energia, protege os homens de bem e ampara aqueles que caminham ainda nas trevas. Que proteja os governantes, que saibam da responsabilidade que têm nas suas mãos, em todos os locais desse planeta, a todas as criaturas. Proteja esse país abençoado, para que possamos, através do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, mudar cada célula presente nele, com a educação, nossos filhos, com ajuda aos pais, irmãos, irmãs, com ajuda a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui, que possamos voltar fortalecidos a nossos lares, com esperança, sabendo que o amparo sempre está ao nosso lado, que existem irmãos, muitos irmãos nos protegendo, nos amparando, e que devemos trabalhar, nos motivar e lutar a cada instante de nossas vidas. Obrigado, Senhor, graças a Deus.